Você está aqui hoje à noite, como já fez, para dizer: eu te louvo, Senhor, eis-me aqui, bendito seja o teu nome. A graça do Senhor foi derramada sobre a tua vida e a minha vida mais uma vez essa manhã. E nós somos bem-aventurados. A Bíblia diz: bem-aventurado aqueles a quem tu chamas para que assista nos teus átrios. Esse é o átrio do Senhor, é a casa do Senhor. Um ano que se finda. Um ano no qual muitos de nós começam a rever e a pensar: como foi este ano? Quais foram os desafios que nós enfrentamos neste ano que se finda? Quais os projetos elaborados, mas não concretizados, que fizeram de repente nós mudarmos um pouco a nossa caminhada? Quais as dificuldades que nos levaram a mudar o nosso rumo e repensar muitas questões? Mas diante de tudo isso, nós temos um Deus que derrama graça e misericórdia. Ele é Deus, como foi cantado. Ele é um Deus que nós o adoramos pelo que Ele é. Ele cuida de nós. Talvez alguns dos irmãos aqui de repente começaram a pensar: como foi esse meu ano? E de forma simples e rápida, os projetos naquilo que de repente não se concretizaram e que não puderam realizar, ou quem sabe não planejaram, mas de repente tiveram que alterar a sua caminhada por algo que Deus permitiu ou colocou no caminho, e tiveram que mudar um pouco o trajeto. Quem sabe não planejaram, mas tiveram que ter o ouvido sensível para obedecer à voz do Senhor. Como foi esse ano para você? Deus, Ele fala ao nosso coração. E eu acho interessante que Deus, Ele fala muitas das vezes numa linguagem simbólica, para que possamos ter uma visão daquilo que Ele está proclamando através da sua palavra e que possamos compreender melhor. Nosso Deus, Ele é extremamente criativo e é misericordioso. Ele usa essa linguagem para que possamos entender a sua voz. Você sabia que nós, como povo de Deus, somos chamados, comparados aos olhos de Deus, a título de uma orientação, somos também como figos num cesto? Deus chama também o seu povo de figos que estão nos cestos. Nós vamos ver isso. Porém, antes de nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor, que você já pode abrir em Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 24. Logo hoje cedo, pastor Antônio, nas suas meditações breves que ele faz todo dia e publica nos grupos da igreja, ele dizia assim: permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Baseado em 1 João 2,24. O êxito de uma caminhada cristã saudável está na razão direta da nossa permanência nas verdades que chegaram a nós através da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Muitos tropeçam e ficam pelo caminho, por darem ouvidos a mentiras. Somos exortados a nos mantermos firmes na sã doutrina para sermos renovadas nossas forças e o nosso ânimo, com uma fé viva que resiste aos ataques, controvérsias e às situações aflitivas da vida. Muitos de nós passaram por isso esse ano. Mas é preciso colocar o coração nas mãos do Senhor. Precisamos nos manter firmes. E chegamos então ao último domingo do ano. Precisamos nos manter firmes e para isso nós temos que ter um coração grato a Deus pelo ano que se finda. Acompanhe a leitura de Jeremias 24.
Fez-me ver o Senhor, e vi 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor, depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou em cativeiro a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e os príncipes de Judá, e os artífices, e os ferreiros de Jerusalém, e os trouxe à Babilônia. Tinha um cesto de figos muito bons, como figos temporãos, mas outros ruins, que eram, não se podiam comer. Então me perguntou o Senhor: o que vês tu? O que vês tu, Jeremias? Respondi: figos, os figos muito bons e os figos muito ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Assim me veio a palavra do Senhor dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei desde o lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-ei, e não os destruirei, plantá-los-ei, e não os arrancarei. Dar-lhes-ei coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Como se rejeitam os figos ruins, que de ruins que são, não podem comer, assim tratarei a Zedequias, rei de Judá, diz o Senhor, e a seus príncipes, e ao restante de Jerusalém, tanto aos que ficaram nesta terra, como os que habitam na terra do Egito. Eu os farei objeto de espanto, calamidade para todos os reinos da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição em todos os lugares para onde os arrojarei. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei, e a eles e a seus pais. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito és tu, Senhor, que a tua palavra chegue ao nosso coração, que possamos ter a sensibilidade, ó Pai, de ler, de ouvir, de aprender, mas acima de tudo de praticar. Seja gracioso com todos nós, para que possamos perceber a tua boa mão e a tua boa vontade. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. De uma forma sucinta e breve, podemos perceber que esse capítulo de Jeremias, capítulo 24, apresenta uma poderosa alegoria, envolvendo 2 cestos, como falamos. O capítulo é revelado na revelação de Deus, que abençoa aqueles que têm um coração sensível à sua voz, mas que amaldiçoa aqueles que não ouvem a sua voz. Do verso 1 ao 3, o Senhor mostra a Jeremias 2 cestos de figos, como lemos. Um cesto de figos bons e outros ruins. Essa visão simboliza grupos de pessoas, um coração endurecido e outros sensíveis à voz de Deus. No capítulo, do verso 4 ao 7, a palavra já nos fala sobre uma promessa de restauração. Deus se dirige ao cesto dos figos bons e afirma que Ele olhará com misericórdia e restaurará a vida deles. E enfatiza que aqueles que foram levados em exílio não serão abandonados, mas fazem parte da providência do plano de Deus. Essa seção de 4 a 7, ela enfatiza que aqueles que foram levados serão agraciados com a misericórdia de Deus. E Deus é fiel, Ele promete dar-lhes um coração para que conheçam a Ele e se voltem a Ele. Já de 8 a 10, o destino dos figos ruins. O Senhor anuncia o castigo, a maldição daqueles que não ouvem a sua voz. Então nós temos aí uma imagem simbólica de 2 cestos de figos. Os figos bons e que foram levados. Os figos ruins não foram levados. Ninguém quis saber dos figos ruins, mas os figos bons sim. Tem um adágio popular que diz que ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Muitas das vezes nós somos afligidos porque temos buscado, nos empenhado em buscar uma vida que agrade a Deus,
rejeitando e recusando as ofertas do mundo. E por isso, muitas das vezes, passamos por dificuldades e desafios que às vezes não conseguimos enfrentar. Mas Deus está olhando, está cuidando de tudo. Essa passagem de Jeremias 24 é durante a ascensão do Império Babilônico. Guerras e mais guerras, a invasão de Nabucodonosor, levando o povo do Senhor cativo. Terrível. A simbologia dos cestos fala exatamente que aqueles que foram levados cativos eram aqueles que o Senhor ia cuidar, porque eram cesto de figos bons. Mas essa passagem do capítulo 24 também tem algo interessante e curioso, que nos alcança, como tudo, mas em especial. Ele fala no verso 7 que ele vai colocar um coração. Deus promete colocar um coração. Jeremias aí está apontando para o capítulo 31, de 31 a 34, onde Deus promete um novo pacto com Israel, do qual nós somos alcançados. Por-lhe-eis no coração a minha vontade, um novo pacto. E esse novo pacto é Jesus, do qual nós somos alcançados pelo seu sangue na cruz. Essa ideia, essa teologia, ela é amplamente reconhecida pelos reformadores, pais da igreja, como Calvino, como Lutero, que fala que Jeremias trouxe à luz o contraste entre a desobediência e a misericórdia de Deus, enfatizando a necessidade de um coração transformado. A alegoria dos figos, como nós lemos, que me chama a atenção, ensina lições profundas para a gente. Assim como os figos bons foram levados para o exílio, mas um exílio temporário, nós também enfrentamos e somos levados pelos problemas que enfrentamos para alguns tipos de exílios, dos mais simples aos mais sérios, e temos que mudar a nossa vida, mas Deus está no controle de todas as coisas. A mensagem de Deus a Jeremias, falando sobre os 2 cestos, é um chamado à conversão, a cada dia se convertendo ao Senhor, se adequando àquilo que é a mensagem de Deus para a nossa vida, confiando na restauração da nossa vida, de um lugar onde nós estamos, que não planejamos, mas somos levados por problemas, por dificuldades. Para os irmãos terem uma ideia, a simbologia dos figos é tão curiosa, tão importante, que ele na cultura antiga da Palestina, era um sinal de prosperidade e bênção. Ter um cesto cheio de figos simbolizava isso. A frase no verso 7, coração de carne, é uma poderosa referência à transformação, apontando para os figos bons. A imagem dos 2 cestos revela uma dicotomia entre a salvação e a condenação. Os figos representam a alegria. 1 Reis 4:25. Miqueias 4:4 fala: debaixo da figueira a alegria, descreve um estado de paz, de estabilidade, de satisfação, de fidelidade do Senhor para com o seu povo. Os figos no Antigo Testamento faziam parte das primícias da terra, faziam parte de um coração grato. Deuteronômio 26, de 2 a 10, fala sobre isso. Durante as festas das colheitas, os Pentecostes, tabernáculos, enfim, os figos integravam esta alegria. Figos como linguagem espiritual de bênção. Portanto, a linguagem simbólica aqui que podemos entender é que o figo como não somente como alimento, como alegria, como vida restaurada, comunhão com Deus e esperança renovada. Na Escritura, amados, os figos comunicam uma teologia simples e profunda, onde Deus reina, onde Ele está presente, há provisão, e onde há provisão de Deus, há gratidão, e onde há gratidão, há festa, e onde há festa, há cântico de louvor.
como nós cantamos, Santo, Santo, Santo. O último cântico, para que você pudesse vir aqui, depositar o dízimo e oferta. Amados, o dízimo e oferta, olha, Deus não precisa de dízimo e oferta. Deus não precisa. Ele é o dono de todo o tesouro e toda a prata. Ele é o dono da vida. Ele criou todas as coisas. Mas por que fazemos isso? É uma resposta de gratidão a Deus, reconhecendo o seu cuidado, dando um pouco de tudo aquilo que Ele nos tem dado, como uma oferta de louvor. E assim que os figos representavam, uma alegria, uma gratidão e um louvor diante de Deus pelo cuidado e pela provisão dEle. Jeremias 24, observe nos versos de 5 a 7. Queria me debruçar um pouco com você sobre esses versos. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do modo porque vejo estes bons figos, assim favorecerei os exilados de Judá, que eu enviei deste lugar para a terra dos caldeus. Porei sobre eles favoravelmente os olhos e os farei voltar para esta terra. Edificá-los-eis e não os destruirei. Plantá-los-eis e não os arrancarei. Dar-lhe-eis o coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o coração. Lembra que eu comecei fazendo algumas perguntas? Como é que foi esse ano para você? De repente não está mais no lugar que você estava, mas teve que mudar um pouco o seu rumo, o seu cotidiano, os seus projetos. O olhar de Deus está sobre nós, o cuidado dele, ele é o Abba Pai, o paizinho querido que cuida de cada um de nós. Deus é assim. O olhar de Deus está sobre nós. É isso que Jeremias, no capítulo 24, de 5 a 7, está falando da mensagem do Senhor. Nesses versos, nós podemos resumir que precisamos lançar sobre Deus as nossas ansiedades, conforme 1 Pedro 5,7. Precisamos entender, conforme está em Hebreus 13:21, que pelo Senhor estamos sendo aperfeiçoados. Não somos perfeitos. Em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os problemas, porque Deus está nos edificando casa espiritual. Por quê? E o resumo disso tudo? Porque a provação produz perseverança, perseverança, fé, conforme Romanos 5, 3 e 4. Amados, a mão de Deus está em nosso favor, ela se estende em nosso favor, porque nós somos resgatados por meio de Jesus para sermos adoradores. Nós viemos aqui para louvar e cantar, para bendizer o nome do Senhor. E Deus quer nos aperfeiçoar dia após dia. E Ele usa a didática que bem entende para aperfeiçoar a minha vida e a sua vida. Mas Ele não nos abandona, Ele toma conta de tudo. Assim como Deus olhou favoravelmente para os figos bons que foram levados, Ele está operando em nossas vidas, mesmo diante das adversidades que passamos durante todo esse ano que se finda. A mudança de cenário, amados, não significa abandono, mas um reajuste soberano na nossa vida. Nesses momentos difíceis, precisamos compreender que o Senhor nos edifica e não nos destrói, conforme o verso 6. As provações são ferramentas de construção e não de demolição. Deus promete nos plantar novamente, fixar as raízes. As raízes é o alimento, a firmeza de uma planta. No verso 7, o propósito final é o conhecimento íntimo de Deus. O maior favorecimento não é o retorno imediato ao conforto, mas a transformação do nosso coração. Somos o seu povo, Ele é o nosso Deus, ainda no verso 7. Porque a aliança permanece firme.
As circunstâncias podem mudar, mas o relacionamento com Deus é inabalável. Portanto, amados, precisamos ter um coração grato pelo ano que se finda. E ter um coração grato neste ano que se finda, aquele que tem um coração grato é aquele que, primeiro momento, a primeira lição que podemos tirar, quando ele diz, assim favorecerei os exilados de Judá. É ter um coração grato, é aquele que confia em Deus. Temos confiado em Deus apesar das adversidades? Evangelho de João, capítulo 17, verso 17 diz, conhecereis a verdade vos libertará. Não, amado, isso não é somente libertar do império das trevas para a luz, através da palavra e do poder do Senhor, mas é libertar diariamente das dificuldades, visando a glória de Deus. Também isso pode ser aplicado. Conhecereis a verdade. Como é que nós podemos ser libertos dessas dificuldades que dia a dia se apresentam? Através da palavra de Deus, que é a verdade. A minha palavra é a verdade. Mais ainda, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santificar é ser aperfeiçoado para Deus. Confiar em Deus é conhecer a sua vontade, a sua palavra. Conhecer a sua vontade. Porque eu não tenho como confiar em nada. Eu não posso confiar naquele voo do avião que vai chegar naquele horário, se eu não tenho conhecimento daquela empresa, se tudo ocorre regularmente, se ela é fiel nos horários, se não se fala mal todo mundo, não. Aí eu conheço essa empresa, eu confio. É assim. Para confiar é preciso conhecer a palavra de Deus, que é a sua expressão. Mas quando diz assim favorecerei os exilados de Judá, não é somente conhecer a sua vontade para confiar, mas é buscar a comunhão. 1:7 diz assim, o Senhor é bom e é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Quando o profeta fala isso, ele diz, e conhece os que nele se refugiam, é relacionamento. Conhecer não só de saber quem é. O Senhor, quando diz Senhor, me conhece, Ele conhece a minha vida, mas Ele tem um relacionamento comigo. Confiar em Deus, conhecer a sua verdade, buscar a sua comunhão, buscar sabedoria no dia a dia. Provérbios 3:5 nós já conhecemos, que diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Isso é interessante, porque muitas das vezes nós precisamos fazer escolhas no dia a dia. Que trabalho, que projeto eu devo, então, como um profissional, pegar? Eu tenho um amigo em Recife, muito próximo, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei lá em 98, e ele depois de um tempo resolveu fazer o curso de arquitetura, e ele fez, e montou uma sociedade com uma outra pessoa que não era evangélico, mas uma pessoa de um comportamento bom, e ele estava começando a crescer na sua profissão. Mas quando uma das vezes que eu viajei para Recife, ele compartilhando comigo, ele disse, rapaz, como Deus é bom, sua palavra nos orienta, e a gente às vezes tem que dizer não a muitas coisas. E ele chegou e disse que foi desafiado a fazer um projeto para uma casa que a palavra de Deus não aprova. Não, você tem que fazer um projeto para esse tipo de casa, onde vai acontecer coisas que de repente a palavra de Deus não aprova, que vai acontecer ali pelas noites. E ele teve que dizer, não, eu não vou fazer. Ficou um clima meio estranho, mas ele buscou a presença de Deus e conseguiram resolver isso. A amizade deles continua, mas eles dali tiveram que caminhar separados, continuando a amizade, e hoje ele é apenas sozinho na sua profissão, mas se dando muito bem, tendo uma boa clientela. Assim como eu conheço também advogados que foram chamados para defender causas que eles perceberam, eu não posso entrar
processo. Isso aqui está muito estranho. Minha ética cristã não permite eu fazer isso. Confia no Senhor do teu próprio coração. Não confia no teu próprio entendimento. É isso que a palavra quer dizer aqui em Provérbios 3:5. Um coração grato a Deus é aquele que confia em Deus, conhecendo sua vontade, buscar a comunhão e buscar a sabedoria no Senhor. Coração grato a Deus confia e conhece esse Deus. Mas precisamos entender que um coração grato a Deus, que agradece por esse ano que se finda, não é somente um coração que confia no Senhor, mas é um coração que age conforme a sua vontade. A passagem diz que os farei voltar para esta terra. Deus vai fazer com que o povo volte, e a palavra do Senhor não é em vão, e o povo voltou. Como é que o povo voltou? O povo voltou caminhando. O povo voltou porque Deus foi instruindo e abrindo os caminhos, e o povo foi caminhando e voltou. Um coração grato pelo ano que se finda não é somente um coração que confia em Deus, como nós falamos, mas é um coração que confia, mas age conforme a sua vontade. Os farei voltar, e eles voltaram. E agir conforme a vontade de Deus, amados, é ter disposição, é obedecer. Interessante que me vem à mente Êxodo 14:15, um versículo que eu gosto muito. O povo estava escravizado no Egito, sofrendo. Moisés, chamado por Deus, Moisés, uma tipologia de Cristo. E aí nós entendemos que Moisés, ele desde menino, a mãe de Moisés teve que colocá-lo num cesto para que ele não fosse pego e fosse morto por causa da ordem, porque o povo estava crescendo muito lá no Egito. Então vamos começar a aniquilar as crianças. E aí o que fazer? E a mãe dele chegou e não, eu vou colocar no cesto. Não foi assim que aconteceu com Jesus também? Os pais tiveram que levá-lo para fora da sua cidade, para que ele também não pudesse ser atingido por aquilo que estava sendo decidido sobre a vida dos menores. E Moisés, um tipo de Cristo, que passou 40 anos aprendendo a ser alguém nas melhores faculdades, e depois passou 40 anos aprendendo a ser ninguém no deserto, antes de ser chamado. Jesus passou 40 dias também no deserto, diante de Satanás, e usando a palavra de Deus como resposta àquilo que estava sendo colocado diante de si. Êxodo 14:15 diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Esse verso é quando o povo chega na frente do Mar Vermelho e o mar está lá cheio. E ele olha para trás, lá vem o exército do faraó, os cavaleiros, com espadas na mão. Moisés, nós vamos morrer aqui. Nós saímos do Egito e vamos morrer aqui. Clama ao teu Deus por libertação, por proteção. E Moisés foi, né? Moisés foi se ajoelhando. Quando Moisés começou a orar, Senhor, não, peraí Moisés, só um minuto. Senhor, por que tu clamas a mim? Diga ao povo que marche, pode ir. E Moisés ordenou ao povo que marchasse. À medida que o povo chegou no mar, o mar se abriu. Um coração grato pelo ano que se finda é aquele que confia em Deus. É aquele que age conforme a sua vontade. Os farei voltar. Muitas das vezes, amados, nós confiamos, nós temos essa convicção, mas não temos a atitude de agir de acordo com aquilo que temos aprendido na palavra. Nós precisamos obedecer a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Entrega o caminho, sai caminhando. O Senhor não tem sustentado a tua vida? Salmo 37:5 fala sobre isso. Mas tem algo aqui interessante que me chama a atenção, amados. Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor. A confiança e a gratidão a Deus tem que começar no coração, tem que começar com a minha vida, depois é com a minha família, que é a primeira igreja. Aí depois sim, eu posso compartilhar isso. A ação pessoal e depois familiar.
Um coração que agradece esse ano que se finda é um coração que confia no Senhor. Não somente confia, mas age conforme a sua vontade, a partir da sua família também nas decisões. Dizer não para o filho, orientar na palavra do Senhor. Ensina a criança no caminho e não o caminho. Ensinar o caminho é aquele. No caminho pega pela mão e vai mostrar o caminho. É o exemplo de estar em casa nas coisas mais simples. Agradecer a Deus. Porque na mesa, de repente, não está uma mesa farta. E agradecer a Deus pelo pouco de alimento que tem. E os filhos observam aquilo e vê que não falta alimento. Apesar de observar em outras situações que a mesa está farta, que sobra à vontade. Situações que às vezes nós avaliamos, mas precisamos agradecer a Deus. Um coração grato precisamos ter. Eu estou repetindo isso porque eu quero que você tenha um coração grato. A gratidão diante do Senhor pelo ano que finda. Coração grato pelo ano que se finda é aquele que confia. Temos confiado em Deus? É aquele que não somente confia, mas ele age conforme a sua vontade. A passagem de Jeremias 24 que nós lemos, ele fala: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Precisamos, amados, ter o nosso coração, os nossos lábios à disposição do Senhor. É aquele que agradece, louvando, engrandecendo ao Senhor com sua vida e os seus lábios. Tem uma passagem que me chama muito a atenção. É Salmo 40. Nós conhecemos. Esperei confiantemente no Senhor, Ele se inclinou, me ouviu quando clamei por socorro, tirou os meus pés no lamaçal de pecado e colocou os meus pés sobre a rocha, que é Cristo. Só isso que Ele fez? Não. Olha como é lindo o outro verso. E colocou nos meus lábios um hino de louvor ao seu nome. Somente aquele que está firmado em Cristo, que sentiu que foi restaurado, que saiu do lamaçal, que foi resgatado pela misericórdia de Deus, é que não consegue conter os seus lábios. Os seus lábios louvam, engrandecem, bendizem o nome do Senhor. Como eu falei no início, viemos aqui para adorar a Deus. E uma expressão de adoração é o canto congregacional. Adorar a Deus é se curvar. Na expressão do original, no grego, proskuneo, é se curvar, se humilhar, reconhecendo a soberania de Deus. Mas uma das expressões também de adorar a Deus é cantar exaltando o seu nome com o coração contrito e um espírito quebrantado, humilde na sua presença. Um coração grato, amados, pelo ano que se foi. É um coração que confia em Deus, que age conforme a sua vontade. Mas é um coração que louva o nome desse Deus que tem derramado graça sobre a tua vida. Não podemos ficar com os lábios fechados. Não podemos. Nós viemos aqui para louvar a Deus. Você foi resgatado para louvar a Deus. Você foi tirado das trevas pelo sangue de Jesus na cruz para louvar, engrandecer e bendizer o nome do Senhor. Se você vem para a igreja, venha para louvar a Deus. Porque na eternidade é o que você vai fazer, sabia? Você não vai fazer outra coisa. Na eternidade não vai ter diácono, nem presbítero, como nós temos na direção da igreja. Não vamos ter presidente de SAF, nem tesoureiro. Nós vamos ter adoradores. Todos nós vamos estar cantando e louvando a Deus. E a eternidade, amados, não vai ser suficiente para esgotar a maravilha da presença de Deus. Porque Deus nos chamou para bendizer o seu nome. Cantai ao Senhor um cântico novo. Por quê? Porque Ele tem feito maravilha. A sua destra e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. Salmo 98:1. Por que devemos cantar ao Senhor um cântico novo? Porque Ele tem feito maravilhas na nossa vida, amados.
Graça e misericórdia foi derramada na tua vida e na minha hoje de manhã cedo. Por isso nós estamos aqui e temos que louvar a Deus. Hoje pela manhã, o reverendo Antônio, na sua mensagem, em 1 João 2, 18 a 22, ele fala: como vencer os problemas que enfrentamos, temos enfrentado dia a dia. É o Espírito de Deus que está em nós, que nos ajuda. Precisamos fazer uso do que já recebemos, a sua palavra, mas precisamos permanecer nas verdades já conhecidas. Precisamos prosseguir, amados, com aquilo que temos aprendido. Um coração grato, estamos encerrando o ano, é aquele que, assim como os figos que representam alegria, festa, gratidão, é um coração que confia em Deus. É um coração que não somente confia em Deus. Um coração grato é aquele que também age conforme a sua vontade. Agir conforme a vontade de Deus é agradecer a Deus, é reconhecer a sua soberania e a sua perfeição. Mas um coração grato é também aquele que louva, adora, engrandece ao Senhor com a sua vida e com seus lábios. Portanto, amados, que esse ano que está se encerrando seja um ano na nossa memória de aprendizado. Jeremias 24, 7 diz: dar-lhe-eis um coração para que me conheçam, que eu sou o Senhor, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Dar-lhe-eis um coração para que me conheçam, que tenham relacionamento comigo. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ele tem o poder sobre a nossa vida, sobre todas as coisas. Temos que entender que nós somos servos do Deus Altíssimo. Um coração transformado, uma aliança inabalável, e vivendo a fidelidade desse Deus maravilhoso. Precisamos, com o coração grato, expressar a nossa confiança em Deus, agir conforme a sua vontade e louvar o seu nome dia após dia, com a nossa vida, com os nossos lábios. Amados, guarde isso, que a nossa gratidão a Deus seja fruto do ano que se passa e seja a semente do ano que se aproxima. Que Deus os abençoe. Feche seus olhos. Ó Deus, que a tua palavra nos inspire, nos anime, nos estimule a ter um coração grato, Deus, a ti, confiando cada vez mais no Senhor, conhecendo os teus preceitos. Ó Deus, que a tua boa mão nos ajude com teu Espírito, que efetua em nós tanto querer como realizar, nos dando força para agir conforme a tua palavra. Ó Deus, e que o nosso coração seja grato, e isso expresso em louvores ao teu nome, Deus, agradecendo pelo ano, pelas dificuldades, pelo livramento, pela restauração, e porque conhecemos e sabemos que tu és o nosso Deus. Nos ajuda a compreender isso e a praticar dia a dia, visando unicamente a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.